tudo bem com você? Estamos aqui de volta. Beleza? Tranquilão? Esperamos que vocês estejam bem, esperamos que vocês estejam curtindo aqui os conteúdos que a gente está trazendo aqui para vocês no canal. Hoje a gente vai falar sobre... vocês perceberam que a gente faz uma linha um pouco mais técnica, teórica, também de forma mais leve. Depois a gente vai para onde a gente gosta, né? A gente gosta, né, velho? Que é cultura pop, enfim, quer discutir um pouco de super-heróis. E hoje a gente tem uma proposta... Psicologia do cotidiano. Que nos pega de forma sensível ali, né? Que tem a ver com a nossa infância, inclusive, né? Cara, Cobra Kai. Cobra Kai. Você já viu aí na descrição do vídeo aí você já veio pra cá por causa disso e a gente também. E olha, já vou falar agora. Embora eu não assisti todas as temporadas ainda, o Dani já maratonou tudo. Né? Mas vai ter spoiler aqui de Cobra Kai. Então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste o Cobra Kai e depois você vem pra cá, tá? Pra gente estragar a surpresa pra você, né? Essa que é a ideia. Mas galera, pra falar de Cobra Kai é muito legal porque assim, óbvio, remete à nossa infância, né, cara? A gente assistiu Karate Kid 1, 2, 3... 20 eu lembro quando apareceu, vai ter uma série sobre Cobra Kai. Como assim, cara? Como vai botar o vilão lá, né? Vai botar o cara mal lá? Como isso era do YouTube, né? Foi YouTube as duas temporadas foi no YouTube, né? Foi no YouTube. Antes do Netflix comprar ali e tal. Cara, eu já fiquei mega curioso. Você luta, né? Eu luto, eu sou da luta. Então, tipo, quando eu assisti o meu primeiro episódio, ele é... cara, alucinante. Fiquei alucinante pra assistir o resto. Eu acho que é legal... eu fiz 2 aulas de karatê. Quando eu era um moleque, mas por quê? Porque eu assisti Karate Kid e eu falei, eu quero fazer esse negócio. Cara, não tem um que na nossa época não tenha feito umas aulas de karatê, até eu fiz na nossa época, porque a gente assistia, viu o Karate Kid, você ficava louco aqui. O pessoal do Jovem Nerd fala que o Karate Kid é aquela obra que fez a gente acreditar que karatê realmente funciona. É bem aí. Com todo respeito, tá? Não é uma crítica, não, mas assim, todo mundo ficou encantado com aquele negócio, né, cara? E assim... Vamos falar aqui mais do Cobra Kai, mas pra mim um ícone da sabedoria é o Sr. Miyagi, né? O Mestre Miyagi. É o Mestre Miyagi. Ele era aquela figurinha e tal, enfim. Entra nas memórias emocionais. Totalmente, né, galera. Mas sabe o começo, cara, o que a gente pensou em falar disso? Cara, a primeira cena começa a temporada, né? Como é a primeira temporada, começa com a cena lá do Daniel ganhando na bica no Lawrence lá, fazendo golpe, tá ele caindo, aí acaba ele lá no chão. A primeira cena que aparece ele adulto, aí o cara no chão meio bêbado, ou seja, cara, tem uma ligação direta com a derrota que ele teve ali, como aquela derrota impactou diretamente na vida dele. Né? E ele não era um cara derrotado, né? A gente não sabia nada dele antes, assim, muito detalhe que aparece no seriado, né? Mas assim, é interessante. Primeiro, como que eles fazem você conectar a história que aconteceu lá em uma cena? Não, e esse é o ponto, eu acho. Acho que tem um efeito, cara, tem um efeito psicológico muito forte, assim, né? Que eles brincam na série. Bastante. Que é essa ideia de você simpatizar com o Cobra Kai. Depois de um tempo assistindo, você fala, cara, eu queria entrar no Cobra Kai. Cara, é o que eu falei, segundo episódio, você já não gosta mais do Daniel LaRusso, você gosta do Cobra Kai, do Lawrence. Exatamente. É isso. O Cobra Kai é muito mais legal, cara. E é muito alucinante porque assim, o Lawrence ele é um anti-herói, né? Ele é tipo um lobo. Tem um vídeo aqui sobre isso, né? Vocês já viram um vídeo sobre isso? Cara, o que eu acho muito interessante dele é porque ele é um cara grosseiro, ele é um cara, né, malucão, prático, objetivo, assim, do dia a dia. Cara, e a molecada se identifica com ele, porque tipo, é um cara escrotão, né? E que tipo tá te empoderando, esse é o ponto. Ele usa o karatê como uma forma de empoderamento, né? É interessante que no começo, assim, né, até eles falam isso na série, é meio que os excluídos, né, vão pra lá, os excluídos vão pra lá. Né? Ele mesmo fala um bando de derrotados e não sei o que, né? E o cara tem um atejamento, né, um modo muito agressivo de se comunicar, né? Mas é um pouco isso que você falou, a gente chegou a discutir isso lá no Ncast sobre o Coringa, que a gente fez a análise do Coringa, né? Porque a gente acaba se identificando um pouco com as dores do cara, né? E você vê que o cara tava lá trampando, né? É interessante essa coisa também, tava trampando de marido de aluguel, né? Assim, fazendo aquele servicinho. De repente o cara tem um problema. Então assim, o cara tava tentando. Enquanto o LaRusso
despontou lá na venda de carro. Não, ele usou, é muito legal, porque assim, ele usou aquele chute, aquele momento, dando um negócio dele. Então ele derruba a concorrência, ele chuta a concorrência. E até o lance do bonsai, né? Que ele dá para todos os clientes. E aí ele acabou aproveitando. E sabe o que é muito interessante, pessoal? E isso é uma coisa bacana que eu acho que suscita bastante na série. Quero dizer, o Daniel era o cara que sofria bullying, né? Isso. Beleza, então vamos pegar a linha do sofria bullying. Ele sofria bullying, então ele era o coitado, ele era o cara pobre e o outro era o cara rico. Depois, o que acaba acontecendo? Esse daqui usa o empoderamento que ele teve para enricar, e aí ele começa e o outro é o contrário, que era rico e foi perdendo, né? Porque tipo, más atitudes, ele foi perdendo aquele status. Então eles invertem o status quando começa o Cobra Kai. E o que acontece? Ele reitera a mesma ideia de que, o LaRusso, ele começa a ficar o cara negativo. Então esse cara começa a ser o vilão e começa a fazer bullying com o outro que tá tentando melhorar, tentando crescer. O cara tentando e o cara... É interessante isso, porque o cara tá... Você vê aquela questão do gatilho, que a gente fala muito na psicologia, né? O Daniel tá lá atrás, não, esse cara não pode, ele não é bom, ele não muda, ele não sei o que lá, ele não sei o que lá, né? E claro que eu falei que tem umas partes meio forçadas, então as coisas que, claro, hollywoodiano anos 80, acho que eles levaram bem pro Cobra Kai. Levaram, sensacional. O Karate Kid mesmo, que é aqueles argumentos meio assim, mas cara, demais, não é desmerecendo de forma alguma, mas é exatamente isso que você falou, assim, ele não deixa, né, o cara crescer. Ele tá fazendo a mesma... Ele não se toca. A esposa dele que dá um toque pra ele, né? Não. Ele não se toca, ele tá fazendo a mesma coisa que o cara fez lá atrás. Que fizeram com ele. Exatamente. Esse é o ponto. Cara, mas amarraram muito bem o negócio de inverter. Ficou assim, muito né? amarrado. E aí, na prática, e é louco isso, mas veja, se a gente parar e pensar psicologicamente, faz muito sentido. Esse cara, então, o LaRusso tá traumatizado. Sim. Tá ali meio traumatizado. Então, só de pensar no Cobra Kai, ele tem... já escala pra ele, já cega. A ansiedade do cara vai ele não em cima. enxerga o que ele tá fazendo. Exatamente. Então, é louco, mas quando a gente funciona na base dessa pancada, quando a gente tem um registro, né, traumático, uma experiência ali, uma memória crônica associada a alguma coisa... aquilo dispara um gatilho emocional na gente que a gente turva a consciência, você já não consegue avaliar com clareza a situação real. Então a primeira coisa que é muito interessante do efeito psicológico do Cobra Kai, eu acho, é isso, né? Acaba tendo o LaRusso olhando, não conseguindo olhar, enxergar uma realidade de hoje e não conseguindo corrigir aquilo perante E de pensar isso que você falou do funcionamento dele, né? A gente vai pensar nesses momentos traumáticos, né? Em tudo isso que aconteceu, o quanto ele realmente elaborou isso, né? Porque ele venceu, ele foi crescendo, mas assim, ele foi deixando isso aí escondidinho lá, né? Exato. Ele não é que ele entrou em contato, né? Nada, então assim, de nenhum. aquilo não ele foi superou elaborado. E deixou ali. Deixou ali porque o resto foi dando certo. Exatamente. Né? Mas é interessante isso que o primeiro momento que a pessoa aparece... Né? O que é superar um problema, né? Acho que suscita um pouco disso. O que é efetivamente superar um problema? Né? Será que ele é um exemplo de que ele parecia que estava bem, mas ele não tinha superado aquilo? Né? Tem muita coisinha que fica às vezes lá atrás, a gente não consegue enxergar. E aquilo impacta a vida dos outros. Faltou psicoterapia para ele. Faltou psicoterapia para ele, é real. Olha, isso não foi na psicoterapia. Faltou o Miyagi, né, cara? O Miyagi morreu. Verdade, se o Miyagi fosse vivo, com certeza o Miyagi trataria ele. Ele era um eixo, né, cara? Ele tá falando agora, e é isso que leva o questionamento ali dele. Pô, quando ele começa a se tocar, ele vai aonde? Lá no túmulo do Miyagi. Vai lá no túmulo do Miyagi. Puta, tá faltando você. Cara, e é muito louco. Quem é o terapeuta da história? O terapeuta da história, que é um co-terapeuta praticamente, é o Miguel. Sim. O Miguel acaba atenuando, né, cara? Ele atenua a personalidade do Lawrence, né? Faz ele ter uma conexão afetiva e tal, e faz ele enxergar de uma maneira diferente. Então, o Miyagi é o aluno que está fazendo hoje. Isso é muito simbólico. E é interessante porque, ao mesmo tempo em que ele respeita ali o sensei, exato, lá, né? Exato. Mas ele questiona, mas ele vai, ele coloca, mas não é. Às vezes ele fala assim, mas não é assim, mas você não falou, não sei. Sabe, ele joga aquilo lá e deixa a dúvida na cabeça dele, né? E essa dúvida acaba suscitando pro cara, o cara sendo terapêutico para ele que é muito durão, não adianta você chegar afrontando ele, porque afrontar, ele já foi afrontado uma vida, né? Na história dele e tal, quer dizer, conta a história dele ao longo da série, né? Ele foi afrontado uma vida lá com o padrasto e tal. Então, se você chegar afrontando, ele já está acostumado a resolver o afrontado na mão. Que é o que ele faz, né? Ele resolve na mão. Então, qual é o único jeito de você desligar o gatilho dele de vamos resolver na mão? É você deixar na dúvida. Ele chega em casa pensando, fala... você não ir na mão, né? É não ir na mão. Quando você deixa a duvidazinha... Então, isso é muito interessante. Com o perfil opositor, galera, frequentemente o que a gente quer fazer é deixar a dúvida. Isso. O Miguel é extremamente terapêutico para ele, porque ele deixa a dúvida certa.
Né? É muito louco. Qual é o papel das nossas relações, né? Isso acho que é muito bacana disso. O papel que a gente tem nas relações que a gente entra, né? Quem que a gente é e quem que a gente gostaria de ser nas relações que a gente entra. Cara, isso é o Cobra Kai. Isso é o carro. Cara, isso é o carro. Mas isso é o Cobra Kai. Sim. Essencialmente, isso é o Cobra Kai. Então, por isso que eu achei sensacional do ponto de vista, inclusive psicológico. Não só me deu nostalgia dos anos 80, mas do ponto de vista psicológico, a trama é brilhante. Exatamente, né? Eu fui assim, tempo depois, que eu falei, não assisti tudo aí, mas assim, como essa amarração foi muito bem feita, do ponto de vista a realmente justificar ali, né? Justificar nesse dia assim, vem trazendo histórias do Lawrence que não tinha lá, você não sabia. Aí você fala, então era por isso, então era isso. Não é que é justificativa para aquilo, para ele agir, para ele fazer bullying e tal, mas você vê que assim, ele não teve uma misturação que o Daniel estava tendo na época com o Miyagi. Exatamente. Né? O Miyagi era o ponto de equilíbrio do cara, né? Tu vê que tem aquela, eu acho muito icônico, né? Aquele que você falou do Miguel, né? Aquela episódio lá que o Miyagi também enche a cara, que ele tá lembrando da mulher dele, que era aniversário da esposa ou aniversário de casamento, não lembro agora. Mas que e aí o Larusso vai lá, calma, coloca ele deitado de quiser. Uma relação de respeito. Exato, mas tem assim, não, mas pô, ele ainda é um mestre, né? Exatamente. Então assim, eu acho que é legal do ponto de vista muito humano, né? É legal isso que teve consequência tudo aquilo que aconteceu na vida dos dois. Na vida dos dois, cara, na vida dos dois. Impactou e aquilo prolongou. E inverteu. E é bacana porque ao longo da série isso vai se realinhando. E aí ao longo das temporadas que a gente vai ficar dando muito spoiler pra vocês. Mas eu vou falar, eu não assisti todas, mas pode falar. Ao longo das temporadas isso vai realinhando entre os dois, respeitando diferenças, eles vão realinhando. Quer dizer, o Daniel vai buscar o caminho dele, o Lawrence o caminho dele ali, e eles vão tentando se alinhar. É muito louco, eles vão tentando se aproximar. Né? E aí que tem um ponto que a gente já falou isso no Next on the Road, em alguns outros lugares, da mudança. Sim. Né? E o quanto essa mudança exige, né, assim, a atitude, o comportamento. A gente começa por aí, né, no processo de psicoterapia, mas é mudança. Então, é possível essa mudança, tem uma sessão mais rápida, tem a ver com o traço. Né? O cara tem uma abertura de experiência maior, o cara menor. O Lawrence é muito rígido, né, cara? Ele é tão rígido que até a expressão que você falou no começo, ele é um cara machista, um cara que ele tá nos anos 80 ainda. Tá nos anos 80. Né? Ele escuta o som dos anos 80, ele dirige o carro dos anos 80, é brilhante. Ele botando piadinha, apelido nos caras, fazendo piadinha. Tudo pejorativo dos anos 80, as piadas dele muito anos 80. Isso é muito anos 80. É legal, ele ficou lá. São piadas que não tem contexto hoje em dia. Mas você sabe que exato, mas você sabe que é interessante? Ele ficou ali, a hora que ele começa a entender, cara, a hora que ele vai lá no comitê, porque o Cobra Kai não pôde entrar no torneio. Sim. Cara, aquilo que o Larusso começa a falar, ele já fecha a mão aqui e fala, vou resolver. E aí o que você falou, não, peraí, eu vou resolver de outro jeito então. Ele consegue corrigir, né? Frear a ação. Mas cara, claro que é simbólico aquilo, mas é exatamente o que você falou. Ele é o que a gente fala às vezes no processo terapêutico, assim, não, no começo é a força contra, assim, ó. Você vai você sabe que você está controlando o comportamento. Mas não vai ser natural. Mas no começo assim, não é natural. É mudança. É mudança de comportamento. Mudança exige hábito isso. É um comportamento que você fez por muito tempo e aí ele se tornou um hábito. É automático. E aí o que ele vai fazer? Ele já levanta, já fecha a mão e fala, não, vou fazer de outro jeito. Pra começar que o cara bota o terno, a maleta sem nada, né? Vou levar a maleta. Levar a maleta. Mas é legal porque isso mostra a correção. Exato. Ele tá tentando se corrigir. Ele começa a corrigir e ele vê que tem resultado. É esse o negócio. Porque se ele tivesse partido, aí não ia rolar mesmo. Não ia rolar. Se ele tivesse partido de agressão, né? Então ele começa a corrigir, tanto que é legal no torneio, que né, quando o Falcão lá dá uma sacaneada, ele fala, cara, não é pra fazer isso. A gente vai vencer de forma justa. Né? Mesmo tendo os princípios lá do Cobra Kai, né? Exato. Sei como achar, não sei o que lá, né? Então assim, mas não, a gente vai agir aqui. E você fala, opa. E é interessante por quê? Porque o Daniel não tá vendo nada disso, né? Sim, perfeito. E às vezes é o que acontece em processo terapêutico, o que acontece na relação familiar. Exato. Você tá fazendo um baita, você não consegue mudar tudo de um tempo. Mas você tá ali, você muda um comportamento aqui, você controla outro ali, e a pessoa, só que você não tá tendo, às vezes, o feedback que você precisa, nem sempre, de tudo, né? Porque você não muda tudo de uma vez, né? Exatamente. Então, por isso que a constância tem um pouco a ver com isso, né? E enfim, essa identificação, eu acho que, por que rola essa identificação, que a gente falou isso do Coringa, é isso aqui, porque a gente passa por isso, né? Com certeza, a gente passa o tempo todo por derrotas, por problemas, né? E, assim, às vezes a pessoa vê, nossa, Instagram é vida fácil. Cara, louco. É que ninguém quer ficar colocando os problemas ali, ou não quer, claro. Né? Não é lugar para isso, mas
Existem as dificuldades e como você lida com ela. A vida não é para ninguém assim, nossa, é um mar de rosas e tal. Tem pessoas que têm a vida um pouco mais fácil, a gente tem que dizer que sim, né? Mas... Galera, e é muito louco, se eles dois, que eram inimigos, públicos, encontraram um eixo, então conseguiram interagir, pensa um pouquinho nisso. Exatamente. Será que às vezes todo mundo, será que é o mal da gente, é inimigo da gente? Pensa um pouquinho nisso. Muitas vezes são muito mais questões de alinhamentos de posições, de achar uma distância certa das relações, né? Do que alguém que está efetivamente querendo fazer mal para você ou alguma coisa assim. Se os dois são inimigos declarados, conseguiram encontrar um eixo, cara, talvez a gente possa repensar muitas nossas relações da nossa vida. Acho que como que é muito icônico isso, né? Assim, como a gente fala, o cinema tem uma imagem, uma linguagem própria, né? Mas aquela cena quando destrói o carro dele, aí o Daniel dá o carro, né? Vai dar outro carro. E eles estão no carro, cara, aquilo eu fiquei olhando assim. Muito falei, louco. Baita cena. Puta cena. Baita cena, por quê? Os caras estão cantando a música e meio que dançando junto, assim, tipo... A mesma música, da hora. Cara, é isso, tá vendo? Assim, o Daniel também tem que dar um passo ali, né? Porque vai meio que... O cara é que tem a vida, conseguiu estruturar e tal, mas ele tinha um negócio ali ainda. Exatamente. Né? E aquela cena é uma cena de abertura, esse ponto, né? Tanto, é muito icônico, tanto do Lawrence segurando ali a agressão, quanto dele naquela hora curtindo junto com o cara. Com certeza. Então, assim, é uma cena que vai ter uma disrupção, né? É uma cena disruptiva. Né? Muito louco. Não, e a gente vai, cenas dos próximos capítulos, falar dos filhos, né, cara? Que aí tem um impacto a Samantha, o Miguel, o menino lá, o filho do Lawrence lá. Cara, tem a cena com os meninos ainda, com o Robbie, né? Cara, tem a cena com eles. Sendo os próximos capítulos. Eu lembro que eu até cheguei a comentar com você, é muito Star Wars isso, né? Total. Porque eles estão pegando assim, a antiga geração, estão passando para a nova geração. A nova geração é muito Star Wars, cara. Cobra Kai tá vendo Star Wars, cara. Você sabe agora. Mas enfim, eu acho que legal, o que a gente quis trazer aqui é justamente esse ponto da mudança, né? E da mudança gradativa. Né? E essa questão de, por que a gente acaba simpatizando com o cara? Né? Porque a gente tem aqueles elementos na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? A gente entende o sofrimento, né? A construção, como que o Lawrence virou o Lawrence. Quando você enxerga aquela construção, você enxerga o sofrimento, é inevitável você não sentir e falar, pô, caramba, né? Coitado do cara, tipo, que droga. E aí aproveita, por mais... Eu gosto muito de citar, eu uso inclusive com paciente, eu falo de ficção, eu falo muito disso, eu uso muito no Instagram, mas assim, já que aquele cara conseguiu ali dar essa mudada, mudar o comportamento, e olha quanto tempo demorou. Sim. Olha quanto tempo ele chegar no que ele está chegando e tal. Bom, então se identifica com isso também, né? Aproveita esse momento que pode ser um incentivo aí também para que você também se transforme, lógico, Exato. Transformar a sua vida. E fala pra gente aí, escreve aqui pra gente, curtiu o Cobra Kai, o que você gostou mais? Cobra Kai é demais. O que você gostaria que a gente discutisse no próximo vídeo? Nós vamos fazer mais vídeos do Cobra Kai. Se liga aí que eu adoro Cobra Kai, tem um problema, hein? Galera, da hora falar com vocês. Valeu.